A Câmara Municipal de Vereadores de São Borja, em conformidade com o Decreto Legislativo número 003 de 2013, que tem como objetivo homenagear ao grupo docente que identifica, valoriza e divulga experiências educativas de qualidade, planejadas e executadas por professores em escolas de educação infantil, de ensino fundamental e médio técnico, realiza a partir desse momento a sessão solene para homenagear os professores nota 10. Para dar início à solenidade, passamos a compor a mesa. Convidamos neste momento o excelentíssimo senhor vereador João Carlos Riolon, presidente da Câmara de Vereadores de São Borja. Convidamos a excelentíssima senhora Lourdes Balbueno Roxo, secretária municipal de Educação e Cultura e representando neste ato o Poder Executivo. Convidamos a excelentíssima senhora Sandra Mara Fagundes Franco, coordenadora da 35ª Coordenadoria Regional de Educação de São Borja. Convidamos a excelentíssima senhora Evânia Diniz, representante do Conselho Municipal de Educação. Convidamos o excelentíssimo subtenente Alexandre Rodrigo Correia de Oliveira, representando o 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado João Manuel. Agradecemos a presença dos vereadores e vereadoras, senhor vereador Eduardo Rocha, a senhora vereadora Lube Dinoto, o senhor vereador Renê Ribeiro, que é representante da Delegação de Controle da Ponte Internacional, o senhor vereador Rony Martins e o senhor vereador Valério Caçafuz. Agradecemos a presença dos diretores, professores, alunos, servidores das escolas que realizaram as indicações, dos familiares dos homenageados nesta noite e à comunidade aqui presente e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Neste momento, passamos a palavra para o presidente da Câmara Municipal, vereador João Carlos Riolon, para a abertura oficial desta solenidade. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Agradecemos a presença de todos, especialmente das autoridades já citadas, de todos os homenageados, seus familiares, e neste momento convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram piando as margens plácidas de um povo avartugado, outro bonde. E o sol da liberdade em raios côndigos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em Deus deu a liberdade. Desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, toda salvação, frase um sonho desce um raio bíblico, amor e de esperança a terra desce, acendeu formoso céu risonho olímpico, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. Sorte rápido fluxo, e corpo duro espelha essa bandeira terra dourada, entre outras miras se o Brasil a pátria amada, dos reinos desses solos com gente amada Brasil.
deitada eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do sol profundo. Culturas do Brasil foram na América, iluminado ao sol do novo mundo. Do teu terra, mais da vida, teus sonhos e nos campos tem as flores. Nossos fortes, tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda tradição exaure, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que sustentas estelado, digno verde louro dessa banda, mas no futuro e glória no passado, mas deve da justiça clava forte, terá se prendeu no forte a luta, rendendo te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas com Brasil, pátria amada, o filho desse só na história, pátria amada, Brasil. Convidamos o vereador Rony Martins, representando a bancada do PP, para fazer o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar aqui o presidente Reolon, a professora Sandra, a professora Lourdes, a professora ali do Conselho de Ensinamento, esqueci seu nome, Vânia, e o tenente subtenente Rodrigo. Cumprimentar também os colegas vereadores, vereador Valério, vereador Renê, vereadora Luciana Bittinotto e vereador Eduardo. Cumprimentar todos os presentes aqui, professores, familiares, homenageados. E, sendo breve, hoje um dia é importante para a nossa comunidade homenagear o professor Nota 10. Com 15 anos eu fui morar em São Vicente do Sul, no Colégio Agrícola. E muito jovem, claro que lá tinha outros alunos que começaram os estudos um pouco mais tarde, né? Mas, em regra, a idade era em torno de 15 a 16 anos. Alunos morando fora. E, em determinados momentos, o adulto, amigo que nós tínhamos para conversar, e às vezes até me emociono de lembrar, era o professor. Não é apenas a grande missão de escolarizar, de passar conhecimento, mas em determinados momentos, e você sabe muito bem disso, que deve viver isso na prática, tem que ter uma conversa, são procurados, principalmente em cidades pequenas como a nossa, cidades do interior, procurados por uma conversa, encaminhar, colocar o aluno de volta. Lembro que em muitos momentos precisei de um professor, mais que um professor amigo. E hoje, vocês estão aqui, onde foram escolhidos por colegas, por servidores, merecedores dessa homenagem, presidente Reolon, que é importante aqui no nosso município. Então, parabéns a vocês aí por receber essa homenagem hoje. E a missão de vocês é muito grande, vai muito além de simples passar o conhecimento, é também de ser um amigo, de ser um ombro, muitas vezes, de um aluno que às vezes não tem um pai, não tem uma mãe, e precisa de um adulto. Então, a família que muitos de nós temos na época da escola são, às vezes, um professor. Então, parabéns pela homenagem de hoje. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o vereador Valério Caçafuz, líder da bancada do PDT, para fazer o uso da palavra.
professor Reolon, presidente desta casa e vereador, professora Lourdes, secretária do município, professora Sandra, carinho enorme pela professora Ivânia, de longas datas, na época que era um secretário, né, professor? Lá da nossa comunidade mais longe da sede de Samburá, é isso, né? Também aqui o representante do nosso Exército Brasileiro, colegas vereadores, toda a comunidade escolar aqui reunida. Quero dizer que hoje é um dia de profunda alegria e gratidão. Esta sessão solene, professor nota 10, nos reúne para reconhecer aqueles que dedicam suas vidas à nobre missão de ensinar. Ser professor é mais do que exercer uma profissão. É um ato de amor, de coragem e de compromisso com o futuro. É acreditar todos os dias que cada aluno tem potencial para ir além. É enfrentar desafios, muitas vezes em silêncio, e ainda assim seguir firme, sem perder a esperança. Leonel Brizola já dizia que a educação é o único caminho para emancipar o homem. Desenvolvimento sem educação é criação de riquezas para alguns privilegiados. É preciso dizer que nossos professores precisam e merecem ser respeitados e mais valorizados. Não há desenvolvimento possível sem a valorização de quem ensina, orienta e inspira. Cada educador aqui homenageado representa o esforço de milhares de profissionais que, com dedicação e sensibilidade, formam cidadãos, despertam sonhos e transformam realidades. Em nome da comunidade samborgense, da nossa bancada, do vereador Júnior, do vereador Matheus, o nosso mais sincero muito obrigado. Que esta homenagem seja um reconhecimento, mas também um incentivo para que continue iluminando caminhos e inspirando gerações. Parabéns a todos os professores. Vocês são verdadeiramente notas 10 na construção de um mundo melhor. Nosso muito obrigado. Convidamos neste momento a vereadora Lube Dinoto para se dirigir aqui ao púlpito, representando a bancada do PRD para fazer o uso da palavra. Cumprimento o presidente Reolon. Em nome dele, cumprimento os demais vereadores, vereador Eduardo, vereador Renê, vereador Rony, vereador Valério. Cumprimento a secretária de Educação e Cultura, professora Lourdes Balbueno, coordenadora da 35ª, Sandra Franco, a representante do Conselho de Educação, professora Evânia, e o representante, o subtenente Rodrigo. Cumprimento também a direção, os professores, os homenageados, os familiares e os demais presentes. O meu boa noite. Professor nota 10 é aquele que, com paciência, dedicação e paixão, modelam mentes, inspiram sonhos e abrem portas do conhecimento. É um mundo de constante transformação. A figura do professor permanece como um pilar essencial, guiando alunos não apenas nas matérias e fórmulas, mas também na jornada, para se tornarem cidadãos críticos e conscientes. Em nome da bancada do PRD, quero expressar a gratidão e o reconhecimento por esses profissionais, como um gesto de fortalecer e valorizar a educação. Quero que essa homenagem ilumine cada uma das escolas presentes, cada professor que dedica seus dias a iluminar o futuro de tantos outros. Merecida homenagem e uma ótima noite a todos nós.
Convidamos o vereador René Ribeiro, representando a bancada do PT, para fazer o uso da palavra. Convidamos também as pessoas que estão em pé lá no fundo, que possam ocupar aqui os espaços do plenário. Principalmente a mãe que está com o bebê no colo. Os demais também estão convidados. Quem sabe não estamos aí fazendo o primeiro exercício para futuros vereadores gostando do ambiente. Desculpe, vereador René, já lhe dou a palavra. Com a palavra, vereador René, então. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, as autoridades já nominadas pelo protocolo, ao qual eu praticamente enxergo e vejo aqui 100% de educadores, né? Porque embora o senhor seja do Exército, na sua hierarquia com certeza já educou muitos, então uma mesa formada por educadores. Quero saudar a minha esposa, a Sandra, que está aqui, uma educadora, uma professora, mãe dos meus filhos, que, começando por eles, já deu uma demonstração de capacidade ímpar, como muito orgulho eles nos dão, né, Sandra? E isso se dá por conta disso. A Sinara Ribeiro, que, embora seja Ribeiro, mas é uma irmã de coração que a vida nos deu, né, Sinara? Foi professora do Dedê e do Andrei. Hoje é a nossa homenageada nota 10 da Escola Francisco Miranda. A Maria Aparecida, professora lá do Tusnelda, onde a Sandra é diretora, também representa aquilo que nós pensamos da educação. Vocês, tanto a Sandra, a Sinara e a professora Maria, saudando vocês, eu quero saudar todos os demais professores nota 10. Vocês, nesse filtro da escola, vocês foram guindados a vir aqui representar tudo aquilo que a escola e a educação e vocês fazem pelos nossos filhos. Ser professor não é fácil. Ser professora não é fácil. Muitas vezes tu tem que suprir aquilo que muitos filhos e vão para a escola faltando da casa. E não culpa dos pais, culpa muitas vezes de um contexto. Aí tu acaba tendo que educar antes de ensinar. A gente sabe, eu vejo lá em casa, né, a luta diária e a dedicação que é a função de ser professor ou professora. Eu, alguns dias atrás, rolou um presidente e professor, e que foi meu professor. Eu escrevi no dia do professor e não tinha uma foto para postar, há uma foto que eu tirei da Sandra num domingo. A Sandra com 3 mesas e 2 cadeiras. Uma é ela preparando a aula do Francisco Miranda e as outras 2 mesas a prestação de conta do Tusnelda, que é bem complexo. Então, pessoal, dizendo isso, eu, em nome do PT, eu tenho orgulho de estar aqui. Dizer que vocês, não é a política, é a educação, é o professor, é a escola que faz a mudança da sociedade. São Borja evoluiu bastante, o Estado, o país, mas graças à educação. Eu fiz parte do conselhão do governador Tarso e num certo período lá, nós tivemos um seminário de educação, onde foram convidados o vereador Valério, o ministro da Educação da Coreia do Sul. Em 1950, eu sempre digo, a Coreia
era um país praticamente feudal. E eles chegaram a investir quase 30% do PIB em educação. Hoje a Coreia é uma referência no mundo, em todos os sentidos. E aí, lembrando o companheiro Tarso, aquele governador que fez o maior reconhecimento pecuniário aos professores. Quando o ministro da Educação, o companheiro Tarso, criou, né, o Piso Nacional da Educação, que, embora controverso, hoje resgatou a dignidade dos educadores. Esse companheiro Tarso que criou a Unipampa, o Instituto Federal Farroupilha, que fazem com que São Borja tenha dado uma guinada e os nossos filhos hoje tenham oportunidade igual àqueles que eram e são abastados financeiramente. Então, presidente, só para encerrar, eu quero dizer que tudo que nós dissermos e falarmos aqui não vai pagar a conta que nós temos com os educadores e com os professores. Parabéns a vocês. Convidamos neste momento o vereador Eduardo Rocha, líder da bancada do PSDB, para fazer o uso da palavra. Senhor presidente, nossa coordenadora regional de educação, Sandra Franco, a nossa secretária municipal de educação, professora Lourdes Balbueno, professora Ivanir, subtenente Rodrigo, meus colegas vereadores René Ribeiro, Rony Martins, Valério Caçafuz, vereadora Luciane Bidinotto, aos nossos queridos professores homenageados, aos nossos educadores que aqui estão. Hoje é um daqueles momentos que nos enche o coração de alegria e de orgulho. Estamos aqui para reconhecer, de forma justa e merecida, o trabalho daqueles que carregam nas mãos o poder transformador que existe, poder mais transformador que existe. O poder de ensinar. Ser professor não é apenas exercer uma profissão, é abraçar uma missão. Talvez a mais bonita e, ao mesmo tempo, a mais desafiadora de todas. É acordar todos os dias com a certeza de que, através do conhecimento, é possível mudar o destino, abrir caminhos, plantar sonhos. Os professores nota 10, que hoje homenageados, são exemplos vivos deste compromisso. São profissionais que fazem da sala de aula um espaço de construção, de carinho e de esperança. E digo com convicção, cada aluno tocado por vocês carrega um pedacinho dessa dedicação que transforma o mundo em um lugar melhor. Como vereador e também como cidadão que acredita no poder da educação, quero deixar aqui meu profundo respeito e reconhecimento por cada educador, que ao mesmo, diante das dificuldades, segue firme, acreditando no que faz e no que representa. A educação é o alicerce de uma cidade mais justa, humana e desenvolvida. E São Borja tem em seus professores a base desta construção. Por isso, hoje, não celebramos apenas um título, mas uma história de amor à profissão, de fé no futuro e de compromisso com a nossa comunidade. Vocês, mestres, o meu muito obrigado. Que esta homenagem sirva como combustível para continuar inspirando
gerações, formando cidadãos e mantendo viva a chama da educação, que é e sempre será o maior instrumento de transformação da sociedade. Parabéns a todos os professores, nota 10, e que Deus continue abençoando o trabalho e a vida de cada um de vocês. Muito obrigado, viva a educação, viva o professor. Convidamos a excelentíssima senhora Lourdes Balbuena, secretária da Educação e Cultura, e representando o prefeito José Luiz Rodrigues Machado, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento especial ao vereador Reolon, presidente da Câmara, a Evânia, companheira do Conselho Municipal de Educação, que há muitos anos trabalhamos juntas e que prestou um trabalho relevante para a comunidade de Samburá e também para a educação samborgense. A professora Sandra, que também trabalhou conosco na secretaria e que está à frente da 35ª Coordenadoria, pelo belo trabalho que vem desenvolvendo em parceria, sempre em conjunto com a Prefeitura e com a Secretaria Municipal de Educação, nosso cumprimento. Ao representante do Exército Brasileiro, também parceiro da Secretaria Municipal de Educação, nosso cumprimento. A todos os vereadores presentes, aos professores homenageados, aos diretores das escolas, familiares, que estão hoje aqui nessa sessão. Uma sessão importantíssima, né? A valorização do professor passa também por atividades como essa. E eu bem sei, 36 anos de carreira, 30 anos na sala de aula, no chão, no giz, no pó, no planejamento. Como bem disse o vereador Renê, o professor é o único profissional que trabalha antes, durante e depois. Com planejamento antes, com busca de atividades, com preocupações de como resolver lá na sala de aula a problemática da aprendizagem, daqueles que mais precisam, daqueles que já sabem e daqueles que estão avançados. Durante as 4 horas que ficamos lá dentro da sala de aula, o nosso trabalho é importantíssimo para que se tenha aprendizagem. Se eu colocar empenho, e isso todos os professores da rede, que temos em torno de 800 pessoas profissionais ligados diretamente aos nossos, da rede municipal, 5.010, 5.020 alunos. Da rede estadual, eu acho que 3.000 e pouco, né, professora Sandra? Que estão labutando essas 4 horas para que a aprendizagem aconteça. E o depois é ver o que não conseguimos vencer, o que precisamos melhorar, para que no outro dia cheguemos na sala de aula e tentamos novamente fazer com que aquele aluno aprenda. Então, essa hora atividade que nós temos hoje, na verdade, é hora trabalho que se faz muito mais. Muito mais. E aí tem época de prova, e aí tem preenchimento do sistema, ou do diário de classe anteriormente, e aí tem jogos pedagógicos, né, para nós fazermos um bom trabalho, que nós precisamos construir. Então, esse é o nosso dia a dia. Eu vivenciei isso 30 anos na sala de aula, faz 6 que eu estou fora da escola. Né? Então, é uma caminhada. Caros colegas que estão sendo homenageados hoje aqui, em nome do nosso prefeito,
né? José Luiz, a quem eu trago um abraço afetuoso a todos vocês, né? O chão da sala de aula não é fácil, né? Nós somos aquele profissional que formamos todas as demais profissões, todas elas. Se não houver o professor, não se tem as outras profissões, né? Com dedicação, com empenho, né? E hoje eu estou lá do outro lado da situação. Quando eu estava lá na escola, eu questionava, eu perguntava por que isso não acontece, por que aquilo não acontece, né? E a Luciane está aqui, a vereadora Lu, que não me deixa mentir, com quem trabalhei há alguns anos, né? Chegamos na Secretaria de Educação pensando que íamos revolucionar, né, vereadora Reolon? E aí começamos a chegar na parte da organização do orçamento. Se o bolo, ele não é completo porque nós não conseguimos atingir tudo aquilo que precisaríamos atingir lá na ponta. Quisera eu, sabendo a realidade das escolas, empregar e alcançar tudo aquilo que é necessário. Tem que se elencar prioridades, né? E eu sempre digo e sempre fui muito justa, quem me conhece sabe, né? O que é para um tem que ser para todos. Eu não posso priorizar um em detrimento de outros. Tem situações que não é possível, gente, e eu me amarguro por isso. Eu sinto na pele que às vezes eu não consigo atingir aquilo que eu sei que lá na ponta vocês precisam. Porque eu também estive lá na escola. E só pode falar disso quem também esteve lá na escola, né? Então, estamos trabalhando na Secretaria Municipal de Educação, né, com o orçamento, com as verbas, sempre priorizando e pensando no nosso aluno, em atingir o nosso aluno, os servidores, né, e as estruturas das escolas. Temos muito ainda que fazer, vereador Reolon e vereadores. Muito. Falta muita coisa ainda. Isso não é só na rede municipal, é na rede estadual, na rede particular, inclusive, né? Mas estamos trabalhando sério, pensando lá na ponta, no aluno, nas escolas, nas 31 escolas que a rede municipal possui, né? Então, mas hoje é um dia de alegria. E eu me emociono por estar aqui, vendo esses professores indicados, porque, na realidade, todos os professores deveriam ser homenageados com o professor nota 10. Todos fazem um excelente trabalho lá na ponta, dão suas contribuições, além daquilo que nos compete, né? Mas aqui a sessão hoje é para homenagear os 10 de cada escola. Então, eu parabenizo a todos vocês que com garra, com perseverança, enfrentando a realidade de todos os dias, hoje estão sendo homenageados. E passo aos diretores aqui presentes o abraço a todos os professores que estão lá na ponta. Todos eles também merecem ser 10 e são 10. Muito obrigada. Convidamos a excelentíssima senhora Sandra Mara Fagundes Franco, coordenadora da 35ª Coordenadoria Regional de Educação de São Borja, para a sua manifestação. Boa noite. Quero cumprimentar o presidente desta casa, professor, vereador João Carlos Reolon. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores que aqui estão representando suas bancadas. Muito obrigada pela presença. Cumprimentar a minha colega de cargo, né, de profissão, professora Lourdes Balbueno, professora Evânia, minha
diretora, minha primeira diretora no município, quando fui nomeada na Escola Oswaldina Batista da Silva, em Samburá. É um prazer tê-la aqui na mesa. Subtenente Rodrigo, muito obrigada pela presença. Me falou que ele é esposo de professora e é professor, e eu percebo aqui que nós temos, né, realmente, Renê, o vereador Renê Ribeiro, é quase que uma plenária de professores. Vereadora Lu é professora, o senhor é esposo de professora, vereador Valério, esposo de professora. Então, nós estamos aqui hoje realmente para homenagear os nossos colegas professores, em nome da professora Luciane Quevedo, professora homenageada da Escola Timbaúva. Eu cumprimento todos os nossos colegas professores que estão aqui hoje, e em nome da diretora Rose, da Escola Viriato Vargas, eu cumprimento todas as diretoras que estão aqui presentes, suas equipes diretivas, para este momento que é nobre. Nós falamos tanto em valorização e reconhecimento dos professores, então esta casa está de parabéns. Que os senhores continuem e permaneçam fazendo este momento, que ele seja celebrado por muitos e muitos anos. Talvez nós não estejamos mais aqui, mas que a gente esteja sempre fazendo com que este momento, com que este ato seja, sim, celebrado na nossa comunidade escolar. Eu tenho aqui neste município 13 escolas estaduais, secretária. Apenas 4 indicaram. Alguns diretores me justificam. Eu já fui diretora por 8 anos e eu sei que é muito difícil a gente escolher um para ser o nota 10. Mas é preciso que a gente reconheça e valorize a dedicação, o comprometimento de cada um de vocês que estão aqui hoje. Então, as famílias que estão aqui, celebrem este momento. As horas, vereador Renê, que o senhor vê a sua esposa, vereador Valério, passando dias, feriados, se dedicando, e que todos, eu tenho certeza, que estão aqui nessa plateia hoje, passam. É hoje o dia de celebrar, e é todos os dias, mas que este momento não se perca nas nossas escolas, que as diretoras que estão aqui sempre estejam indicando, não apenas 4 das 13 escolas, mas que outras venham indicar, porque nós precisamos reconhecer, sim, e valorizar a dedicação, o comprometimento e a responsabilidade incansável de todos vocês que estão aqui hoje e que fazem a diferença nas nossas escolas, nos nossos educandários e principalmente para os nossos estudantes. A nossa gratidão, o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigada a cada um de vocês que fazem a diferença para que as nossas escolas sejam escolas públicas de qualidade, porque a educação só acontece porque tem profissionais comprometidos por uma escola pública de qualidade. O meu muito obrigada a todos vocês. Convidamos neste instante o vereador João Carlos Riolon para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Permitam-me cumprimentar inicialmente a mesa. Saúdo a professora Maria de Lourdes, secretária municipal de Educação, neste ato representando o prefeito municipal, professora Ivânia, aqui representando o Conselho Municipal de Educação, professora Sandra Franco. Mas eu brinco com a professora Sandra. Eu digo, não, na rede estadual é mais fácil que na municipal. Educação não tem rede, né? Educação tem território. E também ao subtenente Alexandre Rodrigues, nossa acolhida nesse momento importante, por estar conosco representando o Exército Brasileiro.
vereador René Ribeiro, vereador Valério Caçafuz, vereador Rony Martins, vereadora sempre sorridente Lube de Noto, vereador Eduardo Rocha, caros homenageados. Enquanto falavam aqui, eu preciso dizer uma coisa impactante para iniciar aquilo que realmente eu sinto do professor. E me veio essa frase, senhores vereadores e homenageados: ser professor é saber se frustrar sem frustrar os outros. Porque ser professor é convidado a dar muito mais do que se recebe. E se a gente fizesse aqui, professora Maria de Lourdes, uma relação dos avanços ao longo dos últimos anos, se fizéssemos aqui, vereador Caçafuz, uma relação dos avanços quando Vossa Senhoria foi secretário, dos avanços daquelas pessoas que antecederam a professora Sandra Franco na coordenadoria, nós vamos somar tantos avanços e chegamos a uma conclusão: não foi suficiente. O espaço escolar continua sendo, de todas as formas, um território onde a fragilidade da sociedade se encontra, e ali, naquele ambiente, tantos filhos de famílias desajustadas, ali o professor, mesmo diante de frustração, ele tem que carregar aquele ambiente de alegria e de otimismo e de aprendizagem. É tarefa para poucos mesmo. É impossível se imaginar que a plenitude da educação vai acontecer sem que o conjunto daquilo que já foi feito e as possibilidades daquilo que precisa ser feito se encontrem num cenário onde o professor perceba que o seu esforço, que a sua dedicação, que o seu entusiasmo com a educação tem um sentido muito forte. E ele consiga efetivamente perceber lá no seu aluno que ele fez a diferença de maneira tão nítida, tão real, tão objetiva, que ele transformou aquela vida. E quantas vidas são transformadas? Mas eu sei que no coração e na mente do professor sempre está aquele questionamento: o que mais poderia ser feito? E o professor vive sempre esse dilema, mesmo sendo nota 10, viu? Esse dilema daquilo que ele programou fazer e aquilo que a vida lhe permitiu fazer. De uma sociedade, não vamos nos enganar, de uma sociedade indiferente à vida do professor, sim. De uma sociedade crítica à vida do professor, como se esse tivesse que ir lá no espaço escolar fazer tudo aquilo que o conjunto da sociedade não fez. É quase um ato de heroísmo, de superação. Fazer com que os limites sociais encontrem lá, em cada escola, um ambiente tão saudável, tão propício, capaz de mudar o rumo da educação. No nível mundial, nós somos um dos últimos países em termos de aprendizagem. Às vezes é simples apontar o dedo para administrações, ou para direções, ou para professor. Mas nós fazemos parte, o professor faz parte de um conjunto de dificuldades que só é permitido fazer aquilo que faz baseado na sua capacidade de superação. É todos os dias uma superação. E como a gente vê, secretária Lourdes, a alegria dos professores, coordenadora Sandra, apesar de tudo, apesar dos dissabores, sempre tão presente na vida de cada professor. Eu sempre digo, nunca foi tão difícil ser professor. E nunca foi tão difícil ser aluno. Pois essa dificuldade de ser mestre e essa dificuldade de ser o aprendiz é que se encontram duas situações que precisam ser resolvidas.
E não há outro jeito que não seja como vocês, através de professores nota 10, que superam limites, que superam dificuldades, para que a comunidade possa, então, colher os frutos daquilo que sempre sonhou com cada escola. Parabéns para vocês. Um abraço de cada vereador dos que estão presentes aqui, dos demais vereadores que não puderam se fazer presente, mas no fundo, no coração e na alma de cada um, está esse respeito por cada um de vocês e pela transformação que são capazes de fazer, apesar das circunstâncias nem sempre favoráveis. Leve o carinho desta casa, a amizade desta casa, e o vereador Renê dizia agora há pouco que foi meu aluno. Digo, aonde eu já ando em termos de idade, secretário? E certo dia, eu já contei, alguns de vocês já sabem, né? Uma aluninha me encontrou lá no Paço, numa igreja, e me disse assim, porque normalmente os ex-alunos me encontram, Reolon, tu foi professor da minha mãe. E a gente fica cheio de orgulho. Quem é sua mãe? Quem é seu pai? Às vezes a gente não sabe quem é. Ah, eu lembro dele, não é? Mas esse dia uma aluninha ultrapassou todos os limites. Ela me olhou e me disse assim, Reolon, tu foi professor da minha avó. Que loucura isso, né? As etapas vão passando, a vida vai passando, mas a gente plantou alguma coisa que ficou, mas quando a gente planta como vocês plantam, de alguma maneira a vida faz a gente colher também. Como manifestações dessa do vereador Renê e dessa aluninha que me chamou de velho com a maior elegância possível. Obrigado. Agora passaremos para a entrega da premiação Professor Nota 10. Pedimos que, ao serem chamados, os homenageados se dirijam ao plenário desta Casa Legislativa para receber o certificado e realizar o registro oficial. Neste momento, chamamos, representando o Centro Escolar de Turno Integral Municipal Neuza Goulart Brizola, convidamos a professora Ângela Carina de Oliveira para receber a homenagem e convidamos o presidente da Câmara, vereador João Carlos Reolon, para realizar a entrega. Representando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cívico-Militar Duque de Caxias, convidamos a professora Mirela Pinto Lopes para receber o certificado e convidamos a secretária Lourdes Balbueno para fazer a entrega. A nossa maneira. Representando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fernando Ferrari, convidamos a professora Maria Eliséia Lafuente Trindade Figueiredo para receber a homenagem e convidamos a senhora Sandra Franco, coordenadora da 35ª, para realizar a entrega.
Representando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Miranda, convidamos a professora Sinara Caetano Ribeiro para receber o certificado e convidamos o vereador Renê Ribeiro para realizar a entrega. Representando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ivaí, convidamos a professora Simone Vieira Síveres e convidamos o vereador Valério Caçafuz para realizar a entrega. Representando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olinto Dornelles, convidamos a professora Camila de Lemos Santiago para receber a homenagem e convidamos a vereadora Lube de Noto para entregar. Representando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Oswaldina Batista da Silva, convidamos a professora Laís de Ávila Soares para receber a homenagem e convidamos o vereador Eduardo Rocha para fazer a entrega. Representando a Escola Municipal de Ensino Fundamental República Argentina, convidamos a professora Gisele Miriam Streck Nunes Fonseca para receber a homenagem e convidamos o vereador Rony Martins para realizar a entrega.
Representando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sagrado Coração de Jesus, convidamos a professora Denise Anciana de Almeida e convidamos o vereador João Carlos Reolon para realizar a entrega. Representando a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Judas Tadeu, convidamos o professor Gabriel Jorge Franco Betim para receber a homenagem e o vereador Valério Caçapuz para realizar a entrega. Representando a Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Pedro de Melo, convidamos a professora Rosane de Matos Santos para receber a homenagem e convidamos o vereador Valério Caçapuz para fazer a entrega. Representando a Escola Municipal de Educação Infantil na Tércia Cunha Santos, convidamos a professora Carla Machado Navarro para receber a homenagem e convidamos a vereadora Lube Dinoto para fazer a entrega. Representando a Escola Municipal de Educação Infantil Quero Quero, convidamos a professora Larissa Amaral Leges para receber a homenagem e convidamos o vereador Rony Martins para realizar a entrega.
Representando a Escola Municipal de Educação Infantil Vicentina Goulart, convidamos a professora Darcilena Ferrari Lencina e convidamos para receber a homenagem, e convidamos o vereador Eduardo Rocha para entregar. Representando a Escola Estadual de Ensino Médio Timbaúva, convidamos a professora Luciane Quevedo Almeida para receber a homenagem e convidamos a secretária Lourdes Balbueno para fazer a entrega. Representando a Escola Estadual de Ensino Médio Militina Pereira Alvarez, convidamos a professora Bruna Barbosa Lamana para receber a homenagem. Passamos para a próxima, então. Representando a Escola Estadual de Ensino Médio Tricentenário, convidamos a professora Paula Didiane Souza Martins Barbosa, representada neste ato pela professora Nádia Terezinha Almeida Santos, para representar a homenageada, e convidamos a coordenadora Sandra Franco para realizar a entrega. Representando a Escola Estadual de Ensino Fundamental Tusnelda Lima Barbosa, convidamos a professora Maria Aparecida Romero Pedroso para receber a homenagem e convidamos o vereador Renê Ribeiro para entregar.
Representando a Escola Estadual de Ensino Fundamental Viriato Vargas, convidamos a professora Luísa Carvalho Fortes para receber a homenagem e convidamos a professora Ivânia Diniz para realizar a entrega. Representando a Escola Especial Ciro Aquino Ferreira, a APAI, convidamos a professora Carmen Eliette Miranda Fraga. Passamos para a próxima. Representando o Instituto Federal Farroupilha, Campo São Borja, convidamos a professora Aline Adams para receber a homenagem e convidamos a vereadora Lube Dinoto para realizar a entrega. Parabenizamos com profundo reconhecimento todos os professores que, por seu comprometimento, excelência no exercício da docência e contribuição significativa para a formação de seus alunos, foram homenageados como professores nota 10. Esta distinção representa não apenas o talento e dedicação de cada educador, mas também simboliza o respeito e a admiração da comunidade escolar por aqueles que fazem da educação uma missão de vida. Que esta homenagem sirva como inspiração para a continuidade de um trabalho pautado na ética, no amor pelo ensino e na constante busca por inovação e qualidade na educação. Que cada professor aqui reconhecido siga trilhando caminhos de realização pessoal e profissional, influenciando positivamente gerações e fortalecendo os pilares de uma sociedade mais justa, humana e consciente. Convidamos, neste momento, o presidente da Câmara, vereador João Carlos Reolon, para realizar o encerramento desta solenidade. Ao final da sessão, convidamos os vereadores e os professores homenageados para uma foto coletiva. Pedimos ao público presente que aguarde alguns instantes para realizar seus registros. Agradecemos com carinho a presença de todos e todas nesta noite especial. Em nome do Poder Legislativo samborgense, agradeço a presença de todos nesta solenidade. Agora convido todos para ouvirmos o hino de São Borja e declaro encerrada esta sessão solene. São Borja, desde longe, em 1682, no Guarani jesuítas espanhóis,
e do domínio português depois. Das canções de pastoreio, mescladas à voz dos clarins, guerreira e chucra nasceste, glória da pátria por cantar em seus confins. Noiva do Rio Uruguai, rumo ao futuro vais, toda vestida pela flor azul do livro, toda enfeitada pelo ouro dos trigais. Minha São Borja, terra vermelha como um coração, berço de dois presidentes, para alegria nos destinos da nação.